A obra-prima do Gustave Flaubert, Madame Bovary, é muito, mas muito mais do que só a história de um escândalo no interior da França. Na nossa análise de hoje, a ideia é justamente fazer um resumo da obra e focar na interpretação. A gente vai mergulhar de cabeça nessa história, passando primeiro pela linha do tempo da tragédia, para logo depois abrir a caixa de ferramentas e revelar as engrenagens filosóficas e históricas que, de certa forma, ajudaram a moldar o nosso mundo moderno. Para organizar o pensamento, nosso roteiro começa mapeando a trama. Vamos passar pelo século XIX na França, o casamento Bovary, as ilusões românticas e a ruína da Emma. E depois, a gente vira a chave da interpretação falando de ambição contra poder e fechando com o triunfo do materialismo. Ponto 1 da nossa lista, o século XIX na França. Porque, no fundo, para captar o que essa história realmente quer dizer, a gente precisa entender de onde ela saiu. E foi de uma realidade incrivelmente turbulenta. Pensa numa sequência insana de reviravoltas políticas. Em questão de poucas décadas, a França saiu de uma monarquia de direito divino, lá em 1789 com a Revolução, passou por todo o Império do Napoleão, sofreu restaurações e chegou até a monarquia de Júlio em 1830. A sociedade estava abandonando aquela velha ordem mais espiritual e marchando a passos largos rumo a uma vida secular puramente burguesa e super pragmática. Esse é o terreno onde o Flaubert planta a semente do livro. E aí chegamos à nossa segunda parada. O casamento Bovary. O palco principal, onde a ilusão romântica bate de frente com a realidade mais dura possível. O contraste entre o casal é francamente um absurdo de tão grande. De um lado, a gente tem o Charles. O material de origem deixa claro, ele não é um vilão. Ele é só medíocre, sem ambição, pragmático e perfeitamente feliz com a rotina pacata dele. Do outro lado, a Emma. Ela é pura insatisfação, desesperada por qualquer faísca de paixão ou glamour. Basicamente uma bomba relógio montada desde o dia do casamento. E isso tudo nos apresenta um conceito literário genial chamado bovarismo. Essa insatisfação crônica. A Emma teve a mente totalmente formatada por aqueles romances do Walter Scott lá nos tempos de convento. Ela tá sempre esperando um cavaleiro de armadura brilhante e o luxo de Paris, sabe? Só que a realidade entregou para ela um médico de roça sem um pingo de imaginação. O que nos leva à parte 3. Ilusões românticas e traições. Como ela se acha merecedora de algo muito maior, a Emma tenta fugir dessa monotonia de um jeito cada vez mais irresponsável. A coisa é uma bola de neve. Começa quase inocente, uma paixãozinha platônica pelo jovem Leon, mas logo escala para um caso físico ardente e perigoso com o aristocrata Rodolphe. E para bancar esse estilo de vida que ela acha que merece, ela se afunda em dívidas com um comerciante manipulador, o Lerré. No fim das contas, ela reencontra o Leon na cidade de Rouen e engata um romance secreto alimentado a puras mentiras e montanhas de dinheiro emprestado. Mas tem um momento específico que enterra de vez qualquer chance de salvação do casamento. O Charles tenta fazer uma cirurgia inovadora no pé de um rapaz da cidade, o Hippolyte. Uma cirurgia que a Emma incentivou muito, aliás. Mas dá tudo muito errado. O rapaz tem gangrena e precisa amputar a perna. Ali, vendo aquela incompetência médica brutal, a Emma perde absolutamente o último pingo de respeito que ainda poderia ter pelo marido. Seção 4. A ruína de Emma. Porque as ilusões até voam alto, mas uma hora elas dão de cara no muro de concreto da realidade financeira. E quem construiu esse muro foi o comerciante Leroux. 8.000 francos. É um número que cai como uma bomba. A Emma recebe uma ordem de execução judicial com esse valor astronômico. É o aviso de que a casa e tudo que eles têm vai a leilão. A fantasia acabou e a conta foi cobrada com juros. Numa atitude de total desespero, ela corre para implorar dinheiro para o Rodolphe e para o Leon, mas ambos viram as costas. E é nesse fundo do poço que ela solta a famosa frase, cravando que prefere um fim terrível a se vender por comerciante que a destruiu. E o fim não tem nada de poético. O Flaubert faz questão de não romantizar. A Emma rouba arsênico da farmácia e o que se segue é uma agonia física terrível, detalhada com um realismo médico de embrulhar o estômago. Não é uma morte de contos de fada, é a realidade nua e crua. E com isso fechamos a parte narrativa e entramos na etapa 5, ambição contra poder. Vamos destrinchar a mecânica oculta que a fonte aponta brilhantemente nessa história. A essência do problema está toda nesse desequilíbrio de forças. A Emma tem uma ambição gigantesca, mas quase zero poder real para fazer a vida acontecer. O Charles não tem ambição nem poder, é um zero à esquerda na equação.
E o Leon? Bom, o Leon tem uma ambição média e algum poder, o que nos leva à escolha dele. No fim das contas, o leão escolhe proteger a carreira dele no direito em vez de salvar o grande amor da vida dele. E aqui o Flaubert entrega sua crítica mais afiada ao mundo moderno. O burguês vai sempre, invariavelmente, escolher a estabilidade do bolso no lugar de uma paixão escandalosa. O romantismo simplesmente não sobrevive à matemática econômica. O que abre as portas para a nossa sexta e última parte, o triunfo do materialismo. Vamos falar de quem realmente ganha essa história no silêncio. Sim, o farmacêutico Omai. A análise do texto mostra que ele não está ali de enfeite. Ele é a própria encarnação da mente francesa pós-revolução. O cara é o intelectual de província que trocou completamente qualquer tipo de fé ou ordem espiritual por uma adoração burocrática e cega à ciência e à matéria. E, historicamente, como o material de origem pontua de forma muito lúcida, a sociedade clássica respeitava uma pirâmide clara. O espiritual lá em cima, depois o poder político e a economia lá embaixo. Mas essa nova visão pragmática que ganhou o século XIX virou tudo de cabeça para baixo, colocando o poder econômico reinando absoluto sobre os outros dois. O desfecho da obra é de uma ironia cortante. A família Bovary é dizimada. O Charles morre de pura tristeza, a filhinha deles acaba virando operária de fábrica, e o Omais, aquele sujeito raso, burocrata e calculista, o governo vai lá e dá a Legião de Honra para ele, é o selo definitivo de que o materialismo venceu. E tudo isso deixa a gente com uma pulga gigante atrás da orelha. Será que o desastre da Emma Bovary foi só a história de um casamento falido por falta de romance? Ou será que o Flaubert estava gritando um aviso muito maior sobre as armadilhas de um mundo que decidiu cortar a transcendência e viver puramente focado no material e nas aparências? Fica a reflexão para quem acompanhou a gente até aqui.